Olá, estamos de volta ao programa Direito na TV, comentando o caso do Mensalão, julgamento pelo Supremo Tribunal Federal, e conversando hoje aqui com o professor e doutor Hélder Teixeira de Oliveira. Doutor Hélder, uma questão que foi discutida no início do julgamento foi a suspeita de parcialidade de um dos ministros, o ministro Dias Toffoli, né? Alegava-se que o ministro, por já ter trabalhado junto a um dos réus, tendo sido inclusive advogado do Partido dos Trabalhadores durante muito tempo, e ainda por ter um relacionamento amoroso com uma das advogadas que durante as fases iniciais da ação penal em julgamento era procuradora de um dos réus, ele não teria condições de julgar de maneira isenta. O senhor poderia explicar ao nosso telespectador, primeiramente de maneira geral e depois de uma maneira mais específica, o caso específico dessa discussão? O que interfere isso no julgamento? O que ele pode e o que não pode fazer? Na verdade, a questão da suspeição alega-se que o ministro tinha uma relação de amizade íntima com alguns dos réus, ou com membros do Partido dos Trabalhadores, e isso tornaria ele suspeito para julgar o processo. Ele assim não se sentiu, é uma questão subjetiva, ele assim não se sentiu suspeito. Não era do interesse da defesa arguir a suspeição, porque em tese, para a defesa dos réus tinha em conta que poderia ser um voto favorável, e ficou toda a expectativa sobre o Procurador-Geral da República, que poderia também, perante o plenário, no começo do julgamento, arguir a suspeição do ministro em função da ligação com o partido. Com relação à esposa, eu não sei, acredito que ela não sei se ela atuou nesse processo específico ou em outro. O que se divulgou na imprensa seria que ela teria atuado no processo, mas nas fases iniciais. Porque processo. Isso poderia ser causa de impedimento. Eu acho que aí não teria mesmo. Se provasse que a esposa atuou no processo. Não é a esposa. Ainda tem essa discussão. Se é companheira. O que se mencionou na imprensa era namorada. Aí namorada já não é cônjuge, então já não gera o impedimento. Impedimento é uma coisa mais séria, né? E o Procurador-Geral da República optou por não arguir a suspeição do ministro. Então, por um lado, a defesa não era do interesse da defesa. O ministro não se sentiu suspeito. A defesa não era do interesse. O Ministério Público, o Procurador-Geral da República, que em tese teria o interesse, optou por não arguir a suspeição, para não, segundo ele, para não demorar mais o julgamento. Não tumultuar mais, talvez, o processo. É uma estratégia judicial que está se revelando, até certo ponto, bem sucedida, bem sucedida, porque, por ampla maioria, as teses do Ministério Público estão sendo aceitas e as condenações estão sendo impostas. Fica tudo naquela imaginação que a defesa deve fazer, né? Se o ministro for votar favorável à defesa, então não é bom que se alegue essa suspeição. Se ele vai votar contra, não sei. Sim, é uma questão legítima de estratégia das partes, da defesa e da acusação. Legítima estratégia. A estratégia adotada pelo Procurador-Geral da República tem se mostrado bem sucedida. E de outro lado é um entendimento do ministro Dias, uma questão subjetiva dele, né? Ainda bem que terminamos assim, porque poderia ser um pouco constrangedor para o Supremo Tribunal se essa questão viesse ao plenário. Né? Até porque não haveria um outro tribunal para julgar essa questão, seria o próprio plenário, os colegas teriam que afastar o ministro, ou não o ministro. Perfeito. Essa questão, doutor Hélder, sobre a imparcialidade é muito importante. E o senhor poderia explicar de que forma este princípio, né, da imparcialidade atinge os magistrados no seu dia a dia profissional? Em que casos os magistrados podem atuar no processo, ou casos que eles não podem atuar no processo? Assim, claro, professor, resumidamente. Resumidamente, tanto o Código de Processo Civil quanto o Código de Processo Penal dispõe sobre impedimento e suspeição. Né? Normalmente, as questões relativas a impedimento, o juiz não pode atuar, já é vedado, é defesa ao juiz. Certo. No caso, se a esposa dele, se ele é parte, se a esposa dele, são questões mais objetivas, se ele é parte no processo, se a esposa dele é advogada no processo, se tem várias hipóteses de impedimento, mas questões mais objetivas. Se ele já atuou em primeira instância, se ele sentenciou na primeira instância, ele foi promovido a desembargador, não vai poder também julgar em segunda instância. Não seria fácil. São questões mais objetivas.
E isso é impedimento. E a suspeição são causas mais objetivas. Se ele é amigo íntimo ou inimigo capital. Mais subjetivas, né? São mais subjetivas. Amigo íntimo ou inimigo capital de uma das partes. Se ele aconselhou as partes. E tem a hipótese de suspeição por foro íntimo. Digamos que, suponhamos que o juiz foi procurado fora do seu horário por alguém que disse, olha lá o meu processo. Né? A pessoa quer que o juiz, pensa que o juiz vai olhar o seu processo. Então isso não acontece, ele para se preservar, infelizmente acontece, para se preservar, me declara suspeito por foro íntimo. Aí ele não precisa justificar efetivamente não precisa justificar. As hipóteses de impedimento são mais taxativas, são essas, e o juiz não pode. Né, não pode atuar desde o começo. E as hipóteses de suspeição são mais exemplificativas na lei, né, e o juiz suspeita-se que ele, né, a hipótese de impedimento é certeza, e nas hipóteses de suspeição é uma suspeição. E disse que o juiz, né, além de ser, ele tem que parecer honesto, é igual a mulher de César. A famosa frase. Tem que ser e parecer. Então, para se preservar, até são instrumentos, são dispositivos legais para a preservação da imagem do juiz. De repente, o juiz está atuando num processo em que um dos advogados foi um antigo amigo dele. Sim. Faz muito tempo que não vê, mas de repente, para não criar constrangimento, se julgar contra, vai parecer que ele foi rigoroso justamente para demonstrar a sua imparcialidade. Eu não vejo problema nenhum em dar um exemplo concreto meu. Claro. A minha esposa é advogada formada na Unisul, certo? Nos processos que ela atua, eu estou impedido. Sim, aí não há como atuar. Estou impedido, não tem como atuar. Claro. Né? Não haveria imparcialidade. Mas ela tem uma sócia. Em tese não haveria impedimento e nem suspeição. Por foro íntimo, eu me julgo suspeito. Claro. E me preservo de qualquer... Para não parecer. Esse seria o caso, né? Para parecer honesto. Né? Eu estava pensando no contrário, para não parecer desonesto. Claro, porque daí pode ser, mas é uma questão de... Ela não atua, mas... Então, veja, na primeira hipótese, eu estou impedido, não atuo no processo da minha esposa. De quem trabalha com ela, em tese, eu não teria impedimento nem suspeição. Mas eu me declaro por foro íntimo para ser e parecer. Perfeito, professor. Fazemos mais um breve intervalo e no retorno damos continuidade à nossa discussão aqui com o Dr. Hélder. Não saia daí.